Está no ar o programa E Agora José, exibido todos os domingos, das 18 às 20 horas, pela Gazeta Vale Paraibana, uma divulgadora dos projetos sociais da OCIP Formiguinhas do Vale. Um programa que discute a educação. Produção e apresentação, Omar de Camargo e Ivan Cláudio Guedes. São 18 horas e 4 minutos. Estamos no ar, programa E Agora José. Hoje é domingo, dia 21 de julho de 2013. Boa noite, Guedes. Direto dos nossos estúdios em Guarulhos. Transmissão para São José dos Campos, sede da Cultura Online Brasil, com retransmissão para Formiguinhas do Vale e Rádio Internacional Lusófona. Isso Esse mesmo. é o programa E Agora José, um programa que discute a educação. Exatamente, mais uma edição do seu programa de domingo que fala da educação. Muito bem. E hoje, conforme prometido, nós vamos ter um programa dedicado à corrupção na educação. Quase não há, né? Não, a gente quase já não fala disso. E quase não tem pauta, viu? Se a gente não procurasse a fundo mesmo... Foi difícil achar, Foi né? difícil, tem só Tanto umas 30 páginas pra gente falar. Tanto é que nós temos aqui 35 páginas de pauta e eu duvido que a gente consiga chegar na metade. Exatamente. Diante de tanta coisa que nós achamos e de que os nossos ouvintes nos mandaram pelo programa eagorajosé@hotmail.com. Coisa comprida. E pelo Facebook, né? Só gente nos fala, procurar lá a nossa página no A Facebook. gente fala aqui, bate nessa tecla há tanto tempo, né? E a pessoa acho que pensa que é implicância nossa, né? Brincadeira. A gente fala nisso aí, que é brincadeira, isso, é falta de assunto, não sei o quê. Mas se você procurar pelas notícias sobre corrupção na educação, rapaz, o que tem de assunto, Tem e é uma muita coisa que não é levado adiante pela mídia, hein? Não, cai no esquecimento muito facilmente. Cai muito facilmente mesmo. Mas isso aí, enquanto o Guedes ajeita a pauta ali, nós vamos tomando uma aguinha aqui com a nossa canequinha, né? Olha aqui, morram de inveja. Depois, quando tiver disponível essa gravação no Facebook, no YouTube, vocês vão ver, né? Então, Danilo Gentili, Jô Soares... Todo mundo tem, até o Giraldelli Giraldelli tem. Porque a nossa Até o é mais Giraldelli bonita. tem. É verdade, do Até o Giraldelli Giraldelli também é tem. bonita. Né? Olha lá, a corujinha lá, olha lá. E aqui atrás você Quem sabe, tem, o dia que ele vier aqui... né, o Cultura aqui online atrás, ó, né? Que é pro chefe não ficar bravo. E se o nosso ouvinte quiser uma canequinha dessa? Escreva-nos, participe. A gente negocia? Vamos negociar. Se você participar aí durante um mês, assiduamente ganhe uma canequinha. Não vale pra Edna, porque faz mais de ano que ela participa. A Edna é cativo. Vamos trabalhar? Vamos trabalhar? Eu queria começar o dia de hoje, a pauta de hoje, com um artigo que nós publicamos em junho de 2012 no jornal A Gazeta Vale Paraibana, né? É a edição número 55, e que o título que nós publicamos o ano passado, ele tem tudo a ver com o que está sendo discutido agora. Exato. Então a gente está aproveitando esse momento caloroso que nós vivemos, que é de manifestações, que é, né, a população na rua brigando pelos seus direitos e tal, e pouco se discute sobre a corrupção na educação. E já faz muito tempo que nós aqui trazemos à pauta essa discussão, e a gente não vê um nó na garganta, a gente não vê uma manifestação, algo mais concreto, inclusive por parte dos próprios professores, falando sobre essa questão da corrupção na educação. Exatamente. Então, ao longo do programa de hoje, a gente vai discutir sobre esse assunto e vamos começar com uma análise sobre a lenda do verbo e da verba. Isso. Foi publicado em junho de 2012, junho de 2012. Edição 55 do Gazeta Vale Paraibana. Muito bem. Né? Que está disponível no site da Gazeta Vale Paraibana. Lá é você só procurar tem todas as edições, né? É só procurar lá a edição 55 que você vai ver esse artigo. Eu leio, você lê, nós lemos, vós leis, eles leem e ninguém entende. E ninguém entende, perfeito. Não, posso ler, não tem problema nenhum. Vamos lá.
Num reino muito, muito distante da realidade que vivemos, havia dois amantes. Eram eles, o Verbo e a Verba. O Verbo, sempre galante, falava como ninguém. Gabava-se de ser sempre utilizado por todos, principalmente os poderosos da corte e seus prosélitos. Já a Verba, por outro lado, era calada. Sempre que alguém falava dela, era com descaso. Não há verba, ou não temos verba. Verba? Que verba? O orçamento não permite. O orçamento era o pai da verba, sempre impondo limites àquela moça. Mas ele também não era uma pessoa confiável, apesar de se parecer como tal. Coitada, moça ingênua. Quase todos a queriam desesperadamente. Apesar do Verbo ser acessível a todos e sempre utilizado por muitos, ele era mal entendido por aqueles que não possuíam grandes conhecimentos, a grande maioria, e por isso mesmo eram enganados pelos poderosos daquele reino tão distante da realidade. Certa feita, o Verbo fora muito utilizado por aqueles que sempre enganam e se utilizam da falácia. Ficou tão desgastado que quase ninguém mais confiava nele. Por mais que se usasse o verbo, a plebe não mais conseguia engolir tantas falcatruas. De novo, outra vez, assim não é possível. Era só que se ouvia falar no reino. A situação estava ficando insuportável para o Verbo, e ele, numa dessas escapadas para encontrar-se com a Verba, desabafou. Não aguento mais. Eles estão me usando para enganar o povo. Não sei o que fazer. Me usam até para explicar porque você, quando é destinada a algum lugar, nunca chega por completo. Sempre está mal arrumada e às vezes até faltando. A Verba, por sua vez, submissa e crédula em dias venturosos, afagava o ego do Verbo, na esperança de que um dia os dois pudessem conviver juntos, ele sendo usado para expressar a verdade e ela sendo usada adequadamente pelos seus compatriotas. A lenda que criamos, tá? acima isso no texto, né? A lenda que lemos aqui serve para ilustrar o que vivemos com a distribuição da destinação das verbas para as nossas escolas. Temos discutido incessantemente no programa E Agora José sobre os problemas de verbas, seja no âmbito federal, estadual ou municipal, até que o dinheiro chegue à escola. Muita gente já manuseou, e como sabemos é aí que o perigo mora. A corrupção e o desvio do dinheiro público é algo tão arraigado nos governos, fica difícil não acreditar que não exista. Muito bem, seu Guedes. Isso foi escrito há vamos continuar. Um ano atrás, né? Ano passado. Eu continuo? Continua, vai. Muito se tem falado e preconizado de que 10% do PIB, Produto Interno Bruto, seria o índice necessário para que a educação no país atinja níveis de excelência. Nós não acreditamos nisso, porque o que vivenciamos dentro da escola e observamos nos bastidores é, na verdade, mau gerenciamento do dinheiro público. As escolas têm inúmeras necessidades e bem poucas são satisfeitas pelas verbas que chegam até elas. Todas as verbas têm destino certo e nem sempre esse destino, diga-se de passagem, determinado por aqueles que não vivem a escola, é o que a escola precisa. Só para ilustrar, vamos supor que a escola esteja com vazamento de esgoto e a escola receba uma verba para a pintura da escola. Se o diretor utilizar a verba da pintura para arrumar o esgoto, ele responde por improbidade administrativa e é obrigado a devolver o dinheiro público, o dinheiro para o governo. Entretanto, é nesse exemplo que se abrem as enormes possibilidades de que a direção de uma escola, apesar de não querer fazer, acabe se utilizando expedientes pouco recomendáveis. Diante de uma necessidade preeminente como a do exemplo citado, a equipe gestora acaba direcionando aquela verba para outro destino e dar-se início à compra de notas fiscais frias. Estamos falando, na verdade, de coisas corriqueiras do dia a dia,
e o que acontece nos altos escalões em surdina. Se todo o dinheiro destinado à educação fosse de fato moeda a moeda aplicado na educação, mediante a tal necessidade da escola e a prestação de contas pelo serviço efetivamente concretizado, a realidade seria outra. Recentemente, vimos chegar, não é para todas, mas vimos chegar nas escolas da rede pública estadual paulista impressoras de alta produtividade em regime de outsourcing. Ou seja, uma empresa coloca as impressoras, toner e papel nas escolas, sendo também responsável pelo envio de toner, papéis e também pela manutenção das impressoras. Acreditamos que isso não fica nada em conta, mas mesmo assim queremos acreditar que seja mais barato do que o sistema atual, em que a verba é repassada às escolas para que elas comprem suas impressoras, papéis e toner. Atualmente, toda a parte de papelaria é comprada de firmas previamente determinadas pela Secretaria de Educação e pela FDE, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação. E pasmem, paga-se o dobro do valor de mercado por qualquer insumo. Está lá no site dessas empresas, é só verificar. Quando telefonamos para essas empresas com dúvidas ou perguntando algum produto específico, somos direcionados a um departamento que cuida só de escolas. Tivemos a curiosidade de ligar como um consumidor qualquer e perguntar o preço de uma coisa qualquer e depois como funcionário de uma escola. Bem, não é preciso dizer que os preços foram diferentes. Quantas vezes abrimos o noticiário e vemos indícios de corrupção na verba da merenda? Quantas vezes vemos chegar livros de pouca importância para os alunos e para os professores de uma determinada editora que, coincidentemente, através de suas terceirizadas, doaram quantias substanciais a determinados partidos políticos? O que achamos interessante é o fato de que nos bastidores da educação, todas as pessoas de alto escalão sabem que isso acontece e como acontece. Gostaríamos que houvesse transparência de quanto chega de verba para uma escola e como a escola gasta esse dinheiro, mas sobretudo gostaríamos que as escolas tivessem liberdade para comprarem o material que precisam de qualquer lugar, obviamente que mediante emissão de nota fiscal e acompanhamento sistemático da APM. Enquanto questões simples como essas não forem solucionadas, a lenda que apresentamos acima deixará de ser uma realidade para ser apenas de fato uma lenda. Muito bem, artigo escrito por mim e pelo Ivan há um ano exatamente, julho de 2012, falando, junho, né? Então um ano e um mês, sobre corrupção na área da educação. Veja. E aqui nós tivemos vários focos, né? Exato. Nós tivemos vários eixos aqui que a gente trabalhou, tanto da questão da verba destinada, que é uma coisa que a gente discute muito, né? Porque se fala de autonomia das escolas, sendo que a escola não tem autonomia, principalmente sobre os recursos financeiros. Isso é uma coisa que a gente já discute. E o outro lado também do quanto é enviado para a escola. Exato. Será que realmente o que é enviado chega na escola? Né? Será que as reformas que vêm, seja da prefeitura, seja do município, será que a prestação de contas das reformas das escolas realmente demonstra aquilo que está sendo pago? Uma das nossas notícias hoje é sobre isso. Sobre isso, exatamente. Eu queria te falar, pesquisando sobre esse assunto, a gente achou aí algumas coisas realmente interessantes, né? Sobre a aplicação das verbas em reformas de escolas, de prefeituras, né? Principalmente prefeituras o problema, né? O governo federal ou estadual manda a verba, FDE principalmente, né? Manda a verba para a reforma e cadê a reforma da escola? Ninguém viu. Não é? Ninguém sabe, ninguém viu. O dinheiro foi. Sumiu. Sim. Mas apareceu uma nota fiscal comprovando de que aquilo foi feito. Mas a escola... Aí quando você vai lá verificar a escola... Não foi feito. Não foi feito. Então, é complicado isso, hein? E não é pouco não, é muito dinheiro. Muito dinheiro. Né? Muita grana. Um dado levantado, não é recente, não é agora,
já faz algum tempo, coisa de um ano, ou pouco mais, pela Fiesp, são 69 bilhões que são desviados através de corrupção. Parte desses 69 bilhões é na educação. Aliás, as duas áreas mais que mais têm desvios é saúde e educação. Porque, inclusive, tem uma análise a respeito disso. As verbas na educação, por exemplo, assim como na saúde, elas são pulverizadas. Ou seja, elas são desmembradas em vários setores, em vários pedaços, né? Digamos assim. E o que acontece? Quem é que consegue fiscalizar isso? É como querer juntar os pedaços de uma granada depois que ela explodiu. Você vai achar os pedacinhos? Vai nada. Né? Então a fiscalização se torna quase que impossível de ser feita. Então veja o que nós falamos da distribuição das verbas. Será que chega na escola? A escola tem autonomia para gerenciar isso tudo da maneira que ela quiser, né? Então é verba para manutenção disso, é verba para comprar aquilo, é verba para comprar aquilo outro, é verba para não sei o que, verba para não sei o que lá. Diversas, inúmeras verbas. Programa disso, programa daquilo. E quem controla isso aí? Aí é que o perigo mora, porque é pulverizado. Isso no âmbito escolar. No âmbito federal, entre estado e município, entre governo federal e estadual, é mais pulverizado ainda, né? Então é complicado, né, seu Guedes? É isso aí. Bom, falar sobre corrupção na educação é como tocar num câncer, né? Então parece que quanto mais você mexe, mais fede. Mais aí já não seria um câncer, né? Já seria outra coisa. Mas nós recebemos um e-mail do nosso amigo Edésio, ele que é do Paraná, né, e que ajuda a divulgar o trabalho do Armindo Moreira, né, no livro O Professor Não é Educador. E ele nos conta uma história muito curiosa. Ele diz que há 28 anos, quando ele cursou filosofia, eles realizavam o que chamavam de Semana de Filosofia, com a discussão de temas ligados ao ensino. Afinal, era o caminho natural de trabalho para quem se formasse. Um deles se referia a, abre aspas, como é administrado o dinheiro do ensino, fecha aspas, quais caminhos ele percorre. E eles foram procurados pela direção da faculdade, coordenação do curso e por outras pessoas de fora do curso, colocando pressão para que esses assuntos não fossem discutidos. Ao final veio uma pessoa sem expressão do núcleo de educação que coordena na região o ensino médio de responsabilidade do Estado e falou que estava tudo bem, tudo bom, que era uma maravilha, que não tinha problema, etc, etc. Ou seja, esvaziaram a discussão. Conclusão, mesmo sendo há tanto tempo, ou seja, 28 anos atrás, ele enxerga que ainda hoje não é muito diferente. Parece que é um tema proibido de se debater. Transparência passa longe. E, segundo a opinião dele, os maiores responsáveis são os administradores do ensino. Ou, né, como eu digo aqui, os administradores do sistema público. Sim. Isso vem tanto do secretário, do governador, do prefeito, todos, do presidente, do diretor, dependendo da escola, enfim, de quem tem acesso a esse recurso. Exato. Né? E discutir sobre corrupção na educação realmente é complicado. Bastante complicado. Até delicado. Delicado, até na escola, na própria escola, no âmbito escolar, né? Você falar que um tal diretor fez isso, tal diretor fez aquilo, usou dinheiro para isso quando não devia, a coisa é tudo assim abafada, se fala assim a miúda, né? Na boca pequena. Essa é uma coisa que ninguém pode saber, tipo assim, né? Então ninguém põe a mão no fogo por ninguém. Então sabe-se que existe, sabe-se até os nomes, né, das pessoas,
mas não, nada é levado adiante. Ninguém bota a cara a tapa. Bom, vamos continuar? Vamos seguir? Vamos, ainda falta uns minutinhos. O Omar já falou, né, sobre o preço da corrupção no Brasil, que o valor chega a 69 bilhões de reais por ano. Tem noção do que são 69 bilhões de reais? Muito dinheiro. O preço da corrupção no Brasil, né? E o estudo da Fiesp, que o Omar citou, né? Esses dados, na verdade, 69 bilhões... são dados de 2008. Tá um pouco desafasado, mas dá uma ideia até do porque, tamanho da coisa, eu imagino que enquanto pesquisador tem que esperar fechar Sim. a balança para poder fazer o estudo. Agora, imagina você atualizar isso, né, com os valores de hoje. Os principais setores, os principais ralo de desvio de dinheiro é a educação e é a saúde. E é engraçado, é onde se briga no Congresso hoje para que seja aumentados os investimentos. E aí a gente volta àquela discussão. Que é que a gente vem falando. E aí volta àquela discussão. Você tem 10% do PIB, royalties, 50% lá do outro, daquela... Não me lembro o nome lá, daquela... coisa lá que o petróleo gera lá, não sei o quê. Quer dizer, tudo para educação. Você quer aumentar, né, os valores destinados à educação e à saúde, sendo que é justamente a educação e a saúde os maiores gargalos de dinheiro da corrupção e de má gestão. Por que será? Tcharam! Por que será? Olha a minha cara de espanto. Por isso que nós somos contra o aumento desse dinheiro na educação e na saúde. Não precisa aumentar o investimento. O que precisa melhorar o que tem. É haver uma fiscalização sistemática em cima do que é gasto e como é gasto. O que precisa é que os nossos representantes sejam vereadores, deputados, senadores, governadores, prefeitos, secretários, que eles tenham vergonha na cara e a decência de como utilizar esse dinheiro. Exatamente. E a população, por sua vez, tem que parar, né, de prestar atenção em besteira e começar a prestar atenção nessa grana, como isso é gasto. Por quê? Pela nossa Constituição, quem deve fiscalizar o Poder Executivo é o Poder Legislativo. Só que o Poder Legislativo e o Poder Executivo no Brasil tá a mesma merda, tá a mesma meleca, tá tudo engruvinhado ali. É um dando dinheiro pro outro, é um fazendo lobby com chavo com o outro. Então cabe a quem fiscalizar isso? A nós, a sociedade civil. A gente que tem que fiscalizar isso e a gente que tem que ir lá no senhor secretário, no senhor prefeito, no senhor vereador, no senhor deputado e perguntar para ele, qual é que é essa prestação de contas aqui? Aonde já se... Quanto que saiu a reforma dessa escola? Pô, mas tudo isso tem que questionar sim. O cidadão ele tem o direito e o dever de saber quanto custou um saco de cimento para a construção da escola. E ele tem que questionar sim. Por que a empreiteira paga o dobro do valor no saco de cimento, sendo que no mercadinho da esquina ali, no depósito de material de construção da esquina, é mais barato? Por que quem trabalha na escola é obrigado a comprar de uma empresa que vende a resma de folha de sulfite a 15, 20 reais, sendo que nas lojas está muito menor do que isso o valor? Por que a gente é obrigado a fazer isso? Não está claro aí a má gestão do serviço público? Com certeza. E quem é que leva dinheiro com isso? E quem é que paga isso? Né? Quem é que paga isso? Somos nós. Nós pagamos sempre a conta. O problema é que o povo não entende isso. O povo que saiu na rua fazendo manifestação por conta de 20 centavos no ônibus, né? De aumento no ônibus, que é muita coisa. Aliás, o preço é muito alto do transporte público, né? Ao reclamar do transporte, você viu, sei lá, alguns cartazes, se viram aí alguns cartazes falando de educação, de saúde, de segurança, mas é bem pouco. Então, o que leva a pessoa a reclamar de 20 centavos de aumento no preço do ônibus, mas não leva, né, essas mesmas pessoas a reclamarem da educação, da falta de gestão desse dinheiro, do uso errado desse dinheiro, né?
é o desinteresse pela política. É algo já quase que cultural no Brasil, né? Então, e nós temos aí muitos anos de lavagem cerebral, se é que podemos dizer isso, através do esporte que todo mundo gosta, que é o futebol, através do carnaval, né? Então você vê, basta, aliás, eu estive prestando atenção, não tem nada a ver uma coisa com outra, mas cabe. Estive prestando atenção nos jornais que estava assistindo a televisão, então fico zapeando, né? Então o cara dá uma baita de uma notícia, né? Pá, daquela, né? Um impacto. Em seguida, o que vem? Futebol. Fulano ganhou, não sei o que, papapá. Mesclar as notícias. Não foi uma. A Globo faz isso. Não, isso é prático. Não é só a Globo. Isso é... Todos fazem a mesma coisa. E o assunto ficou para trás, acabou, esqueceu. Ou então fala-se de novela, fala-se de um filme, fala-se de coisa que não tem tanta importância. Se você não deixou de dar a notícia, que fez a sua obrigação, vai lá, não tomou partido nenhum, não deu, né, nenhum parecer sobre, e em seguida lançou uma notícia bastante amena que já mudou o foco totalmente, né? Então veja, essa lavagem já vem sendo praticada há muito tempo. Eu não vou falar de PT, não vou falar de PSDB nem de PMDB, são todos, isso aí são todos, ok? E a educação é como eu estava falando, é tão pulverizada, né? As verbas são tão pulverizadas, existem tantos programas, tanto lugar para que se manda o dinheiro, que não há TCU que aguente. Que aliás, TCU, né? É outra coisa, né? Ou CGU, né? Controladoria Geral da União também, né? Tribunal de Contas da União. Você acha que os caras não tem nada a ver? Me engana, é que eu gosto. Não, porque alguém tem que bater o carimbo pra aprovar a conta. É lógico, e qual conta que não tá aprovada? Me diga. Até as contas do Chalita a gente foram aprovadas mais adiante. Ué, tudo é aprovado que vai lá. Porque o cara analisa papel. Saiu 100 mil reais da verba não sei dos canta pra ser usado não sei o que. Confere. Assinou. Usou corretamente. É verdade isso? Foi feito. E o fiscal? Nós temos notícia aqui em que a diretora foi pressionada pelo fiscal para assinar a planilha de que havia sido feito o trabalho. Que não, na verdade não tinha sido feito. Fiscal de quem? FDE. Né? São eles do estado de São Paulo. São eles que fiscalizam a obra, se está sendo feito ou não. Quantos e quantos diretores assinam planilha e não sabem o que foi feito em sua própria escola? 1, 2? Não, tem muita gente que não sabe o que foi feito. E não está nem aí se foi feito bem feito, se não foi bem feito. Então isso, eu não estou acusando fulano, ciclano, ninguém. É má gestão. Os órgãos que deveriam controlar isso não controlam, né? Então tá todo mundo no mesmo barco. APM, APM é Associação de Pais e Mestres, é essa associação que tem o poder, o que deveria ter de levantar a lebre. Tá fazendo reforma? Quero saber. A prestação de contas não é para uma pessoa. Vai passar lá, vai lá, quero ver a prestação de contas, quero saber o que você está fazendo. Ah, tá mal feito isso aqui. Ou tá bem feito, parabéns. Bom, já é difícil chamar o pai, aliás, os pais virem à escola, já é difícil. Por uma questão do filho ter feito alguma coisa ou não. Imagina ou participar das reuniões de pais e mestres. Imagina por uma APM. Né? É muito mais difícil. É muito mais complicado. Intervalo? Intervalinho? Opa, 18h33. Daqui a pouco a gente volta com mais notícias sobre corrupção na educação. Vamos falar sobre o projeto de lei do Senado que torna crime hediondo desvio de verba da educação ou da saúde. Exato. Daqui a pouco falar do projeto, né? E depois a gente vai começar também com outras notícias a respeito da corrupção.
E não é pouco, viu, gente? Pode escrever. Até já, até daqui a pouco. É isso aí. Estamos de volta ao programa E Agora José. São 18 horas e 43 minutos. E vamos continuar falando sobre corrupção na educação. Bom, nós temos um projeto de lei, né, do senador Lobão Filho, ele que é do PMDB do Maranhão, e ele fez um projeto em 2011 que estabelece a categoria de crimes hediondos para desvio de recursos na área de educação e saúde, né? Foi aprovado no dia 11 de setembro, 11 de julho. Nós estamos em julho. 12 de setembro. Não, nós estamos em foi julho. Quando? Em julho. Ah, tá. Setembro do ano passado isso. O projeto, né? É, retrasado, né? Em 2011, retrasado, 2011, é isso mesmo. Submeteu esse projeto em 2011 e na semana passada, no dia 11 de julho, ele foi aprovado, né, na Comissão de Educação, Cultura e Esporte, e o texto vai ser agora analisado em decisão terminativa pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Feito isso, vai para plenário, se aprovado, vai para Câmara, feito isso, vai para Dona Dilma, vetar que pode ou não. Vetar ou sancionar, né? Ou seja, ainda tem um chão, longo caminho aí. Um chão comprido aí pra caramba, né? Porque essas coisas são demoradas, Jesus. O relator da proposta, o Cristóvão Buarque, que é do Distrito Federal, do PDT, deu seu voto favorável e observou que, além dos mecanismos de controle já existente e da fiscalização para combater os desvios de recursos públicos, cabe tornar a legislação ainda mais rígida. Eu não diria ainda mais rígida, porque ela não é rígida. Né? A gente vai noticiar daqui a pouco aqui coisas fosse rígida, que, né? Se fosse rígida, não precisaria de mais uma. Pois é. Na exposição dos motivos do projeto, Lobão Filho lembrou que recentemente o Departamento de Patrimônio e Probidade da Advocacia Geral da União divulgou que cerca de 70% dos recursos públicos desviados no país são das áreas de educação Foi o que nós falamos e saúde. No início. A Controladoria Geral da União informou ainda que entre 2007 e 2010 foram desviados por prefeitos ou ex-prefeitos 662 milhões de reais nesses dois setores. Essas verbas seriam destinadas para reformas de escolas e hospitais, compra de merenda escolar e remédios e procedimentos do SUS. Né? Agora o projeto vai para a Comissão de Constituição e Justiça. Entretanto, do dia 18 ao dia 31 de julho, o Senado não terá sessões. Tá, de recesso. É isso? Ou seja, vai ficar parado, um tempinho e tal, né? Mas aí que tá. A gente já falou que saúde e educação são as duas áreas mais... É por onde passa. Porque as verbas são extremamente pulverizadas, então dá margem a esse tipo de coisa. É muita grana. Muita grana. Você para pensar, olha só. A União, ela tem que aplicar 18% da sua arrecadação com a educação. Estados e municípios e o Distrito Federal são 25%. Exato. Ou seja, 1/4 do seu orçamento vai para a educação. Então, bicho, é muita grana. Isso vira um gargalo de dinheiro, né? Agora é interessante porque para aumentar o salário de professor não tem verba. Não tem. Aquela velha discussão. Dinheiro para educação tem, mas para aumentar o salário de professor não tem. O orçamento é o pai da verba. O orçamento é o pai da verba. Né? Nunca tá lá. Nunca tá lá, é verdade. Né? Nunca tem. Agora olha só que interessante, um estudo elaborado por analistas de finanças e controle da Secretaria do Tesouro Nacional vinculado ao Ministério da Fazenda estima que pelo menos 40% dos recursos gastos pelas prefeituras brasileiras no ensino fundamental são desperdiçados, seja por corrupção ou ineficiência da máquina pública. Isso é notícia que foi divulgada hoje, tá? Lembrando, hoje, dia 21 de julho.
De acordo com o levantamento, 4,9 mil municípios destinaram 54 bilhões por ano ao ensino fundamental de 2007 a 2009, sendo que 21 bilhões teriam sido desperdiçados. Quase 22 bilhões, né? Agora, olha que interessante, né? O que ele fala ali, volta lá. Aí. Na página do Tesouro da internet, você tem lá uma ressalva, né? Que expressa a opinião dos autores, e não necessariamente do órgão, né? Claro. E o texto diz que os recursos disponíveis são mais do que suficientes para o cumprimento das metas do Índice do Desenvolvimento da Educação, o IDEB, famoso IDEB, né? Logo, conclusão, né? Óbvio que a gente já vem falando aqui há muito tempo. O problema dos municípios seria a má gestão e não a falta de dinheiro. Vamos extrapolar isso para Estado. Claro. É a má gestão, não a falta de dinheiro. Não é a falta de dinheiro. Então 10% do PIB, royalties, 50% não sei mais do que lá, não precisa. Sinceramente, vamos dizer, não é que não precisa, vai só ajudar aos mesmos de sempre. Claro, vai ter mais dinheiro para desviar. Enquanto isso, a escola continua do jeito que está, caindo os pedaços. O salário dos professores continua do jeito que está, né? A infraestrutura da escola do jeito que está, carreira do professor do jeito que está. Então é falta de dinheiro? Não, desculpe, não. Agora é interessante que o Tesouro ele criticou esse estudo, né? Não, no início, né? No início ele não havia criticado, ele havia até apoiado. Da transparência, já etc. que o texto expressa a opinião dos autores, exato, e não do órgão. Depois eles voltaram atrás e desceram o pau. Lógico, tem gente envolvida, mas que dúvida, né? O Tesouro então mudou de ideia, tá vendo? E se posicionou contra. Antes eles estavam a favor. O MEC, os especialistas do MEC também criticaram esse estudo. Dos analistas do Tesouro. O Luiz Cláudio Costa, que é presidente do INEP, ele criticou o texto publicado no site do Tesouro, dizendo que o principal erro é o da simplificação. Ele destacou que o estudo se propõe a medir a qualidade dos gastos e o desperdício de dinheiro sem analisar variáveis como a relação do número de professores por aluno, formação dos docentes, inclusão de estudantes, matrículas. Ele está enchendo de variáveis aqui, sendo que o foco não é esse. Não é esse, o foco é como é gasto o dinheiro público. Sim. Agora, a meleca, ela já sai de lá, ela já sai de cima. Que me faltam alguns neurônios. Eu comi uma feijoada hoje na hora do almoço. Uma não, né? 2 pratos bem caprichados, fora a caipirinha. Então meus neurônios, né? Meus neurônios estão meio abalados, né? Meio assim, né? Eu não entendi o que a relação professor-aluno, quantidade na sala tem a ver. Porque o INEP, explique, ó sábio guru. O INEP, na visão do cidadão, o INEP ou inapto? O INEP, ele está colocando a questão da qualidade versus investimento. Mas a pesquisa, ela não fala da qualidade da educação em si. Não. Ainda que no estudo eles não está relacionando isso. Mas uma parte do Pelo estudo... que eu entendi, ele não está relacionando o dinheiro aplicado com a qualidade. Uma parte do estudo eles fazem essa comparação entre o índice do IDEB e a aplicação do recurso. Aliás, segundo esse estudo, os municípios que não empregaram tanto dinheiro, mas aplicaram corretamente, tiveram melhores resultados. Índices mas do IDEB. É óbvio, na minha opinião é óbvio, né? E aí é onde os outros estão caindo. Lógico, porque isso põe a mostra, né? Mostra a ferida dos caras. Você percebe? Mostra a caca. Claro, que é a má gerência, a má gestão, né? E mesmo aquele que aplicou corretamente o dinheiro, como deveria ter sido e foi feito, conseguiu uma melhora no IDEB. E aqueles que receberam dinheiro e não aplicaram corretamente, não obtiveram melhorias do IDEB. Isso mostra a má gestão do dinheiro e não a quantidade do dinheiro em si, né? Agora, claro,
Tesouro Nacional vai gostar disso? Mas Claro que TCU vai gostar? Não. MEC vai gostar? Não. Porque eles estão todos. O treco já sai de lá, pô. Já sai de lá errado. É um bolo só. Não é um cara que faz isso. Não é uma pessoa, não é um secretário, não é um ministro. Gente, Isso é um povo. é um povo. É um polvo. Não é um povo, é Não, polvo. Com vários tentáculos. vários é um tentáculos. monstro. É. Né? Com vários. Aquela coisa Tentáculos, nojenta, né? cheia. Tentáculos em todos os setores. De cima e embaixo. Então não é só um, não. Agora, não adianta o ministro-chefe da Controladoria Geral da União, o senhor Jorge Raj, dizer que a transparência nas ações públicas é a melhor vacina contra a corrupção e desperdício de dinheiro público. E aí ele defende aqui o site de informações diárias do Portal da Transparência permite qualquer cidadão... Qual o cidadão comum Não, que vai fazer isso? Vai lá, pessoal. Olha, o gasto quem errado. alimenta o site São eles mesmos. e quem alimenta as E informações... o cara é idiota, retardado e dá um tiro no próprio pé. Existe alguém retardado nesse, né, universo político? É como o projeto de crime hediondo para corrupção. Faz cosquinha aqui que eu quero dar risada. Você acha que os caras vão dar tiro no próprio pé? Para! Não vai sair do papel. Mas não vai mesmo. A mesma coisa o site de transparência. Vai estar tudo bonitinho, direitinho. Papel aceita tudo. Entrou 100, saiu 100 e aplicou justamente onde era para aplicar. O que está errado? Eles vão falar para você. O que está errado aqui? E você vai saber? Não é nada. Aí onde teoricamente entra o papel da ONG Contas Abertas, né? A ONG Contas Abertas é uma ONG que fiscaliza a questão da transparência nesses sites, né? Nesses sites de prestação de contas. E aí eles criaram até um indicador, né, para elaborar um ranking dos sites mais e menos transparentes. Então, quer dizer, não adianta você ter um site de transparência se os dados divulgados não são dados transparentes. É complicado isso. Mas, como você fiscalizar o setor público é difícil. Não é simples, é dificílimo isso. Por quê? Por que é difícil também, Guedes? Porque quem fiscaliza também é corrupto. Este é um problema sério. Vamos trazer a coisa para o cotidiano. Vamos ser um pouquinho fora da educação. Feira livre. Todo mundo gosta de feira, não gosta? A feira tá lá bonitinha, todo mundo vendendo, trabalhando. Tem fiscal da prefeitura nas feiras? Tem. E os feirantes fazem coisa errada? E o fiscal? No final da feira ele passa lá, enche a sacola e vai embora. É um exemplo. Não estou dizendo que o fulano faz isso, o ciclano faz aquilo, é aqui em Guarulhos, é lá em São Paulo. Não estou dizendo nada disso. Não estou acusando ninguém. É meramente um exemplo. Se o cara faz isso, é óbvio que na hora de conferir uma reforma de uma escola e tal, a assinatura do cidadão lá embaixo, dizendo que está tudo ok, o chefe dele vai acreditar que está tudo ok. E assina embaixo também, o chefe do chefe do chefe, é a mesma coisa, e vai embora. Vai pro TCU, vai pra CGU, pro chuchu do chu. E agora é importante tomar cuidado, principalmente com relação a obras na escola, principalmente com relação a obras. Porque às vezes o diretor ele vai lá, bate carimbo e assina. E não sabe o que está assinando. Não sabe o que está assinando. Se lasca. E aí quando vem uma auditoria, vai que pega um cara, vai que trabalhador, vai que descobre o fulano lá em cima, aí vem descendo, até chegar na tua escola e fala, mas o senhor assinou isso daqui. Aí você tá no sal. Mesmo que você não tenha recebido nada, mesmo que você tenha assinado isso de gaiato, você vai responder. Vai. Você vai responder, porque você assinou e isso, você aprovou. Se lascar. Você aprovou. Principalmente o diretor, né? Vai realmente tem que tomar levar cuidado com isso aí. Né? Bom, agora olha só. No Pará, vamos agora tratar de alguns... Vamos pipocar, vamos fragmentar a coisa aqui. Vamos pipocar alguns exemplos aqui. Pará, os municípios de Portel e Anajás.
Com base em dados e relatos de professores, funcionários públicos e também no presidente da Sintep, que é o Sindicato dos Trabalhadores da Educação Pública no Pará, parte do estado da educação ao norte do país e como a corrupção tem papel fundamental nos resultados ruins apresentados. Foi uma reportagem realizada destinada ao Pará em busca dos investimentos destinados à educação. Encontrou salas em ruínas, alunos sem livro, caderno, merenda e até sem aula. O aluno da primeira série assiste aula encharcado. Ele caiu do barco de madeira superlotado que faz o transporte escolar. Na mesma cidade, funcionários da prefeitura circulam em lanchas enviadas pelo Ministério da Educação, equipadas com coletes salva-vidas. Sim, os alunos podem morrer afogados, não tem problema. Um professor com problemas de saúde recorre ao INSS e descobre que não tem direito ao benefício. Suas contribuições descontadas mensalmente há 15 anos na folha de pagamento nunca foram recolhidas pela prefeitura. Não é um absurdo isso? Não é um descaso total? Na prestação de contas da Secretaria Municipal de Educação, mais de R$1 milhão foram gastos em reforma. Mas o que acontece? As paredes da escola não haviam sido pintadas, aliás, só por fora, porque por dentro estavam todas estragadas com rachadura. Isso me lembra um certo padrão de construção em uma certa cidade não tão distante daqui. Da realidade, não tão distante da realidade. São escolas bonitas, por cara. Fora. São escolas lindas por fora. Estão até construindo mais até? Estão até chamando de céu. Mas por dentro Estão até chamando de céu. Isso no município não tão distante daqui, tá? A gente tá falando lá no Pará, onde os alunos pegam um barco pra ir pra escola. Quase morre afogado. Não, eu tô falando daqui, ó. Moleque. Ó, município de Guarulhos. Tá, onde estão se gastando milhões. Falando em Guarulhos, eles estão fazendo um monte de céu, né? Na construção de céu. Eu quero ver botar gente lá dentro pra trabalhar. E a sala de aula não tem lousa. Por fora é lindo. Só para inaugurar, né? Dentro da sala de aula, às vezes você não tem giz. Você apaga a lousa com pano molhado, porque não é lousa, é parede. Criança de educação infantil não tem parque. Tá? Senhor secretário, senhor prefeito. Você acha que a gente é trouxa? Você acha que a gente é tonto aqui nessa cidade? Tonto é de votar no senhor. Aliás, senhor cidadão que está escutando, você tem que parar de ter medo de bater de frente com um político, seja ele vereador, deputado, prefeito, governador, secretário, porque eles são nossos funcionários. Nós pagamos. Não é a gente que tem que tratar o senhor como Vossa Senhoria, Vossa Excelência. São eles que deveriam nos tratar. São eles que têm que nos tratar com mais respeito, porque é a gente que paga o teu salário. É. E a gente tem que parar de ser trouxa e de ter medo. Existe um grande problema aí. Senhor doutor, tá? Esse país com cabecinha de colônia, ficar baixando a cabeça pra gente que só tá no setor público pra ter poder. Pra gente que só tá no setor público pra desviar dinheiro, pra fazer obra mal feita. Senhor prefeito, senhor governador, senhor secretário. Existe aí o que a gente já vem falando há algum tempo, do cabresto eleitoral. Antigamente era um pé de sandália que o cara dava e se ele ganhasse a eleição daria o outro pé, ou coisa que o valha. Hoje em dia chama-se bolsa. É bolsa isso, bolsa aquilo lá. De tal forma. No caso de Guarulhos, você traz o cara para ser seu assessor. Também. E aí você tem lá 40 assessores para não fazer bosta nada nenhuma nessa cidade. Vamos voltar aqui pro Pará? E aí, senão eu vou começar a falar mais do que eu devo. E aí, você tem esse povo que não vai trabalhar nunca e vive às custas do governo. Quer dizer, governo não gera renda, não faz nada. A minha custa, as custas dele, de todos aqueles que pagam regiamente impostos. Vamos voltar à nossa pauta. A gente está falando dessas cidades no Pará. Isso. Na prestação de contas dessas cidades, as notas fiscais da prefeitura, os alimentos foram comprados por até 3 vezes o preço do mercado local. É o que a gente falou no começo do programa. No começo do programa, um artigo já está fazendo aniversário.
nós somos profetas, estamos profetizando. Não somos profetas, coisa nenhuma. Aqui a gente não faz profecias. A gente só não tem os olhos vendados e os ouvidos tapados, né? Então a gente sabe analisar, a gente vê acontecer, a gente questiona. E boa parte do povo não faz isso não, rapaz. A Najás foi a campeã paraense de irregularidades na educação detectadas nas fiscalizações feitas pela CGU ao longo de 2010 e 2011. Portel foi uma das cidades onde houve condenação do prefeito devido a desvios de verbas para as escolas. Ainda houve aí uma condenação, mas na maioria das vezes a coisa se estende por anos a fio. Você tem a condenação, e nada acontece. Você tem a condenação do cidadão, mas o dinheiro não volta para os cofres públicos. O problema é trazer esse dinheiro de volta. Não volta, o cara cumpre regime semiaberto. De tudo. O cara tem imunidade. Prisão domiciliar, que nem o outro lá, com tudo que tem direito, mais um pouco de segurança na porta. Agora, o dinheiro que é bom assim, voltar para os cofres públicos e realmente ser quando aplicado, volta, não volta inteiro, volta faltando, né? Aí é complicado, né? A verba para a educação repassada pelo governo federal representa mais de 70% da receita dessas prefeituras, como acontece em mais 25% dos municípios brasileiros. Boa parte dela é proveniente do Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Agora, para pensar. 70% da receita do município é essa verba que vem do Fundeb. Pô, não é brincadeira, hein, mano? O cara desviar a verba, hein? Se o município ele não precisa tem fazer um monte de coisa. Olha só. E ele não tem de onde tirar o dinheiro. Se o município não tem condições como é que faz? De se autogerenciar. Não tô defendendo o cara, hein? Pelo amor de Deus. Se funde. Deixe de ser um município. Verdade. Se funde com outro município. Estão querendo abrir mais aí. É claro, é óbvio que estão querendo abrir mais. Aí, meu? Você coloca. Desvio. Você coloca uma nova Câmara dos Vereadores. É mais verba do Fundeb também, né? É mais verba do Fundeb. Você tem mais secretarias. Na verdade, você tem mais assessores. Essas cidades novas seriam uns latifúndios, né? É óbvio. Os feudos. Os feudos de senadores. Cada família ali que faz a sua repartição, cria ali o seu feudo. É feudo mesmo. Coloca ali a sua dinheiro família, vem, o prefeito vem. É sempre da família, claro. É o primo, é o sobrinho, é o tio, é o avô e vai aí por aí, né? É o filho. E o dinheiro vem e desviado. O povo mesmo se lasque. Olha, rapaz, realmente, hein? Não é? Agora, se eu tenho esse município que não tem condições de se gerenciar sozinho, o município vizinho também não tem. Funde os municípios. Ora, você tem um prefeito a menos para pagar. E quem faz você isso? Tem uma Câmara dos Vereadores a menos para pagar. Aí entra a União. Aí entra a União. Aí entra a intervenção federal. Aí eu pergunto, tem alguém macho nesse governo que faça isso? Tem porcaria nenhuma, cara. Você imagina, o camarada que tá lá no feudo, lá, o rei. Você acha que ele vai deixar? O rei do feudo é do meu partido. Você acha que eu vou. Mas de jeito nenhum, né? Isso. Tonto sou eu que pago imposto. Não é verdade. Aliás, eu sempre soube que você era tonto, mas não sabia tanto assim. Não sabia que pagava imposto, né? Olha só. Outro caso no mesmo. O deputado Dudimar Pachiúba. É um nome meio estranho, né? Do PSDB, enfim, lá do Pará. Ele alerta a FNDE sobre desvios de recursos em Itaituba, outra cidade, Pará, também Pará. Do estado do Pará. Em sessão extraordinária da Câmara, agora, no dia 4 de julho, esteve na FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação, e outra vez fez um alerta sobre desvios de recursos destinados à construção de creches e quadras poliesportivas no município de Itaituba. No ano passado, ele já tinha feito essa denúncia, falando sobre esse problema da corrupção. Ele diz que o ex-prefeito de Itaituba e mais alguns parceiros nessa roubalheira desenfreada criaram as empresas de fachadas. Poxa, que coisa.
A Junta Comercial Novidade. do Pará é muito fértil para parir essas empresas de araque, essas empresas de fachada, que se aproveitam da falta de fiscalização e da falta de atuação dos órgãos competentes para frear a corrupção, principalmente a Polícia Federal e o Ministério Público Federal. Ele diz assim: eu estive tanto na Polícia Federal quanto no Ministério Público para fazer a denúncia e ambos não fizeram absolutamente nada. E 12 milhões de reais que poderia ter sido bem aplicados nas construções das 10 quadras e das creches Simplesmente desapareceram. E É só uma tem coisa os tão esqueletos, comum. né? Só começaram para É dizer uma que coisa não. tão comum. Você, não você, Eu, né? não, É. eu não eu. Mas você lá, secretário, prefeito, você é primo do amigo, do parente, do sobrinho, tá. do colega, monta uma empreiteira Lógico. e ó, sua empreiteira ganha a A licitação. empreiteira ganha. Recebe a grana, mas não faz nada, porque não é uma empreiteira. É uma empresa de fachada. Simplesmente para levar a grana. Agora, E fica do jeito que tá, meu amigo. ele denunciou, fez a parte dele, né? Denunciou. E ficou por isso mesmo que os colegas deles não levaram isso adiante, não foi aberta uma CPI, não foi feito porcaria nenhuma. Não, porque rola muito dinheiro por trás E é muita disso. grana. É muita grana mesmo. Guedes, vamos para mais um intervalinho, que são 7 horas. já? Vamos, no próximo bloco a gente vai falar sobre o ex-presidente da Fundação para a Educação de São Paulo. Será que ele aprontou, hein? Foi uma notícia já de 2011, né? Sim, mas que está atrelada Atrelada à a tudo próxima isso. notícia, Atrelado a tudo isso. que daqui a pouco Vamos nós escutar vamos mais uma falar. bela canção do repertório nacional. Já já a gente tá de volta. Não vai embora não, tá? A gente já volta. É isso aí, estamos de volta. O programa é Agora José. São 19 horas e 19 minutos. Continuamos com o assunto corrupção Corrupção na educação. na educação. Olha só, notícia de 26 de setembro de 2012, tá? Em 2011, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, nomeou para o cargo de presidente da FDE, o Fundação para o Desenvolvimento da Educação, o ex-prefeito de Taubaté, José Bernardo Ortiz, que é do PSDB, condenado judicialmente por ato de improbidade administrativa. Vinculado à Secretaria de Educação, a FDE dispõe de orçamento de 2,5 bilhões de reais, destinado à construção e reformas de escola e projetos pedagógicos. Em 2012, José Bernardo Ortiz é novamente acusado de improbidade administrativa, favorecimento a cartel e superfaturamento de compras de mochilas escolares. Lembra dessa? A gente Lembro. noticiou aqui. Opa, ou se lembro. O Ministério Público Estadual requereu à Justiça, em 26 de setembro de 2012, o afastamento cautelar do presidente da FDE em ação civil distribuída ao Fórum da Fazenda Pública de São Paulo. A promotoria pede bloqueio de bens de Ortiz e o acusa de lei de improbidade administrativa, favorecimento de cartel e superfaturamento na compra de 3,5 milhões de mochilas escolares ao preço global de 35 milhões de reais. Bom, se o Alckmin Além, já então, sabia que o cara era condenado por improbidade, coloca é a mesma coisa que botar um cachorro para cuidar de um pacote de linguiça. Vamos resumir Um isso daqui. quilo de filé mignon, um cachorrinho ali, não vai comer, né? Não, ele não vai pegar nem um pedacinho. Nada, ele não vai pegar, não, imagina. Além do Pelo amor de Deus. Ortiz, foi citado o filho dele, Sim, José que era Bernardo candidato de- Ortiz Júnior, que era São José? candidato à prefeitura de Taubaté. Taubaté. Ele foi eleito, Sim, tá? Deixar isso bem claro, ele foi eleito. E isso daqui estourou bem na época da eleição. E exatamente. ele foi eleito. 3 empresas que, segundo a promotoria, teriam formado um cartel para fornecimento de material: a Capricórnio, a Diana Paulucci e a Mercosul. A licitação realizada no ano passado foi dividida em 3 lotes. O sobrepreço, segundo os cálculos da promotoria, alcançou 1/3 do que foi pago, ou seja, 11 milhões de reais. O valor da comissão
paga ao Ortiz Júnior foi de pelo menos R$1.740.000. 5%. Dinheiro esse que foi utilizado para a vossa campanha, e campanha bem sucedida, porque ele foi eleito prefeito de Taubaté. Né? Com certeza. Agora, é brincadeira, né, isso aí, né? O cara é sem vergonha, ó, que me coloca o camarada, sabe que ele vai roubar e ele rouba, né? Bom, passado um tempo, ou seja, esse ano, mais precisamente no dia 18 de julho, após gastar R$500 mil, governo entrega a reforma incompleta de escola em São Paulo. A empreiteira reformou o piso e deixou a escola com janelas quebradas, paredes pichadas e quadras sem tabela. O governo diz que o local recebeu adequações e reparos. O documento da Secretaria de Educação lista as obras prometidas para a escola. Apenas o piso foi reformado. A escola estadual Professora Júlio Della Casa fica na cidade Ademar, um dos bairros mais pobres da zona sul de São Paulo. Encravada entre casas sem acabamento, suas dependências são o refúgio das crianças e adolescentes do bairro, que usam o espaço para lazer nos finais de semana. Há anos, com as paredes pichadas, janelas quebradas e quadra deteriorada, o complexo finalmente recebeu do governo do estado a promessa de receber uma ampla reforma há 1 ano e meio. O prazo para entrega vence no final de julho, mas as obras já foram dadas por encerradas, embora apenas o piso interno tenha sido recuperado. Você veja, é uma das escolas que em 2011 foi uma das 46 escolas que deveriam então receber parte de 20 milhões para a reforma da capital. Essas escolas estão na capital e região metropolitana. Entre a série de mudanças na escola, previa ser substituição das tabelas do basquete, instalação de postes de vôlei, traves, futebol, ou seja, uma reforma da quadra totalmente, né? E também reforma de sanitários, reformas diversas geral, da escola, o piso externo e interno. O valor da obra foi de R$496 mil, R$497 mil, tá? Então, isso acontece só nessa escola? Não, acontece em muitas outras escolas. Eu já visitei escola, e aí eu puxei essa lista, eu não vou citar nome, né, porque, enfim, tô a fim de responder nenhum processo, mas eu já visitei. Agora, se precisar, eu faço isso e mostro, né, essas obras mal feitas. Escolas que, segundo a lista, alcançou valor aproximado de quase R$500 mil e que foi feito apenas uma pintura e reparações de pequeno porte. R$500 mil? Não chegaria nunca a R$500 mil. Imagina, não chegaria a R$50 mil. Não chegaria a R$50 mil. Para onde que vai esse dinheiro? Eu tô falando de São Paulo, não tô falando de Itapipoca lá no sertão, não. Eu tô falando daqui, região metropolitana de São Paulo. E aí, dona FD, pra onde que vai essa grana? E aí, seu fiscal da FD também, né, senhor fiscal da FD? Né? E aí, departamentos de obra das diretorias de ensino? E aí, senhor diretor da escola, assinou a planilha, dando ok? Porque o Estado já deu ok. O senhor responde também. O Estado já deu ok, né? Então, nessa escola nada foi feito praticamente, né? E segundo um funcionário da escola, aqui ó, segundo um funcionário da escola, a reforma foi dada por encerrada logo após uma única mudança, que foi a substituição do piso interno. A Secretaria de Educação respondeu que a FDE, que é o órgão responsável, né, pela execução e acompanhamento, ou seja, eu não tenho nada com isso, o culpado é a FDE, sendo que a FDE é um órgão subordinado ao MEC, né? Não, e eles afirmam que realmente houve a reparação da escola. Sim, porque eles pegam o papel, eles não vão lá. A própria reportagem aqui foi até a escola, que é do IG, né?
foi até a escola, fotografou a escola e falou, ó, não foi feita. E o Estado diz, não, foi feito. Para de ser burro! Hã? Isso eles não são burros. Eu não diria burrice. Somos nós que aceitamos. Eu diria hipocrisia. Eles fazem isso e a gente aceita. A gente aceita. Né? Aí depois reclama quando junta meia dúzia de gente que já superou isso, chega lá, né, que não aguenta mais isso, chega lá na Avenida Paulista, chega e começa a quebrar tudo. Porque aqui, sentado na mesa, falando o que nós estamos falando, a gente corre o sério risco de receber um processo por estar falando demais. E aí quando você chega no limite da sua paciência, vai lá e quebra tudo, aí você é vândalo. Só que chega uma hora que, ó, a gente fica de saco cheio, não aguenta mais isso. É muita grana que é dinheiro do meu imposto, que é dinheiro do seu imposto, que é pago para isso. Exatamente. E aí, vamos fazer uma greve geral de impostos? Porque, olha só, se a gente fizesse uma greve geral de impostos, o governo não teria condições de ir atrás de todo mundo. Ele não tem como decretar prisão coletiva para quase 200 milhões de pessoas. Não faça seu imposto de renda. Já pensou nesse tipo de imposto? É complicado, hein, rapaz? Já pensou nesse tipo de protesto? 2013, um ano sem imposto. Não vamos pagar imposto de renda. E aí? Aquele que é descontado na fonte já é prevendo isso, né? Não faça a sua declaração de imposto de renda. Nada. E aí? Como é que o governo vai conseguir arrumar a vida de 200 milhões de pessoas sem repensar isso? Agora você vê, no Rio de Janeiro, o Ministério Público investiga o desvio de verba da educação foi desviado para fazer o quê? Compra de um prédio. Olha só. Compra de um prédio. Então o Ministério Público no Rio de Janeiro abriu um inquérito para investigar a compra de um imóvel pela Prefeitura de São Gonçalo, com uso do Fundo de Manutenção. Fundeb. Famoso Fundeb, que é muita grana. Segundo o MP, a Prefeitura desembolsou 9,5 milhões com a desapropriação do imóvel, que é usado para abrigar órgãos da administração municipal. Esses 9,5 milhões saiu de onde? Fundeb. O dinheiro da Fundeb poderia ter sido usado para a aquisição do imóvel destinado à educação. Isso segundo a promotora Renata Neme Cavalcante. Diz que só poderia ter sido usado para a aquisição de imóvel destinado à educação, não para outro fim. Não usaram a verba adequadamente. A gestão anterior empregou a verba na aquisição de nova sede para outras secretarias, tais como desenvolvimento social, etc. Além disso, a compra foi publicada no Diário Oficial do município no dia 30 de novembro de 2012, sendo pago 15 dias depois. Tudo muito rápido. E no apagar das luzes, segundo ela. É interessante que o imóvel ele estava avaliado em 80 mil. Um imóvel avaliado em 80 mil foi pago 9,5 milhões de reais. É brincadeira, é isso, né? Não é sério, né? Não, fala a verdade. Não é sério isso, é sério? Não. Isso é piada. Isso é piada. Isso não acontece no Brasil. Isso não acontece é coisa da Suécia, da Finlândia. No Brasil não, jamais. O que a gente faz com gente assim, né? Acho que, não sei. Eu fico sem palavras, assim, sabe? Tão emocionado. Mais uma do Rio de Janeiro, da região serrana. Região serrana é um local onde que é duramente sempre castigado com muitas chuvas, desabamentos. O pessoal fica, sem casa, perde tudo. E as escolas estão todas, daquele jeito lá, né? E aí, o que acontece, né? Investigaram então o Ministério Público de novo, agora federal, investigou uma rede de empresários, olha só, e funcionários públicos estaduais suspeitos de desviarem nada mais. Cartel é uma gangue? Coisa. Não é uma quadrilha? Eu acho que é um cartel de gangues. Nada mais, nada menos que quase 2 milhões de reais, né? Numa das escolas, olha só, uma diretora informou ao Tribunal de Contas da União que ela foi pressionada por um fiscal da Secretaria de Educação, né?
do órgão responsável pela fiscalização das obras, né, para assinar o papel que estava tudo em ordem. Já a Secretaria de Educação e o EMOP, que é responsável pelas reformas, né, claro, né, nego a acusação. Eles vão falar, não. Não, claro que isso foi. mesmo. Claro que nós foi. dois vamos falar. Vamos falar. A gente pressionou a diretora para ela assinar. Claro exato. Não, vai falar. A honestidade é Bom, fundamental. Resultado: 2 anos e 5 meses depois da devastação das fortes chuvas que lá tiveram, né? E matou bastante gente lá também, né? Isso acabou, e denúncias de corrupção, isso acabou levando à queda do prefeito e secretários também da região serrana. Os prefeitos e secretários. Mas o dinheiro não voltou. Não voltou. Agora, Foi embora. técnicos do CGU, Controladoria Geral da União, e os procuradores do MP Federal investigam então uma rede de empresários e funcionários que desviaram esse dinheiro, quase 2 milhões aí de reais. Deveria ter sido usado na recuperação de escolas dos municípios atingidos pelas enxurradas em 2011. E, óbvio, não foram, né? Agora, tem também um desvio de recurso, né, sendo investigado pela CGU e também pelo Ministério Federal, que foi feito depois aí de uma inspeção pela fiscalização do TCU, e analisou então um repasse de 77 milhões que foi feito à Secretaria Estadual de Educação do Rio, novamente pela FNDE. E cadê o dinheiro? Ligado então ao Ministério da Educação. Sim, a FNDE. Eu tô achando que o seguinte, FNDE deve ser o buraco maior que tem de saída de dinheiro. Sim. É por ali que sai. Sim, é pelo Fundeb. Tudo. É pelo Fundeb. Brincadeira, hein? Então, gente, o que a gente vem falando aqui de tanto tempo sobre corrupção, sobre desvio de dinheiro, tem base, tá aí, ó. São notícias que a gente colheu e que vem aí de encontro àquilo que a gente tem falado sempre, que não é a quantidade de dinheiro, e sim a má gestão, é a corrupção, é o desvio das verbas. E a passividade da população em não cobrar. Aliás, quem deveria cobrar. O cidadão comum, Guedes, ele não tem essa capacidade de acompanhamento, ele não tem essa disposição para acompanhar a política do país, ele não tem condições. Não tem estrutura, não tem estrutura, exato. Nem é cultura. Não é cultura do povo. E isso é uma coisa que já vem sendo feita, como a gente falou no programa passado, já há décadas, né? Há décadas vem sendo feita essa lavagem cerebral no povo, nos alunos. Sim. Nos alunos. Passividade da sociedade. Para que sejam vaquinhas de presépio. Simples assim. Né? Todo esse descaso com a educação, tudo isso, né? A falta de senso de crítica dos alunos, né? O desapego pela educação, seja pelo governo, seja pelos pais, seja pelos alunos, faz com que tudo isso, né, seja possível de acontecer, porque ninguém fiscaliza isso e nem sabe por onde começar. Daí o nosso projeto também de inclusão de ciência política na educação básica. É necessário começar a gente botar na cabeça da molecada que eles precisam entender o mínimo necessário para não ser enganado. Como nós fomos e agora estamos de olhos abertos. Outros estão sendo enganados todos os dias e acham que estão levando vantagem em tudo, né? Então tem que melhorar tudo isso, senão a gente não... Olha, o Brasil não vai aguentar eternamente esse desvio de dinheiro, assim, né? Esse escoadouro de dinheiro, assim. Isso vai gerar um problema muito sério. Outro exemplo? Vamos um pouquinho mais para cima agora, do Rio de Janeiro. Belém. O Ministério Público denuncia ex-prefeito de Belém por desvio de 3 milhões. Da onde? Educação. O ex-prefeito de Belém, Dulciomar Costa, e ex-funcionários da prefeitura são acusados de desviar 3 milhões em recursos federais. Quem? Fundeb, FNDE. O grupo teria fraudado licitações de equipamentos e serviços,
Os funcionários da empresa Aplicar Serviços Especializados de Pesquisa e Tecnologia também foram acusados criminalmente por serem os beneficiários com o processo. Na ação penal, o Procurador-Geral da República, Ubiratã Gazeta, pede a condenação do ex-pregoeiro da prefeitura, né, do ex-prefeito e 2 representantes da empresa. Se condenados, não vão. Se condenados, bem colocado esse sim. Sim, as penas, por isso que eu frisei, as penas variam de 2 meses a 6 anos de detenção e multa. Só? Quer dizer, não, e a desviar restituição do quanto? dinheiro... Pra desviar quanto? 3 milhões não vale a pena? de reais. Você pegar 6 meses de cana em casa porque é réu primário? Sim. Pagar a cesta básica pro governo? Como eu não ofereço risco à sociedade, Você então acha? eu posso pedir prisão domiciliar. Eu tenho residência fixa. Pago a multa. Pago a multa, detenção e multa. Pago a multa. Quanto que eu vou gastar aqui? 2 meses. De 2 meses a 6 anos. E ganhei 3 milhões. Eu fico 6 anos preso em casa. Não tem problema nenhum. E ganhei 3 milhões. Vale a pena ou não vale? Vale a pena, não vale? A nossa legislação, ela não é feita para a sociedade. Ela é feita para o controle da sociedade. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. E aí você controla a sociedade e mantém os grupos de sempre no poder. Sim. É o grupo simples dominante, assim. Ele vai continuar lá, é o macho alfa, né? O macho alfa do grupo, né? E aí vai. Vale a pena ou não vale? 3 milhões e claro que vale. 2 meses em casa, né? Com tudo, com todo não, direito. Na pior das hipóteses, 6 anos. Em casa. Imagina, você virar pra mim e falar assim, olha, 3 você compra milhões um terço. em casa. 2 anos. Bom comportamento, você sai. E se você tiver curso superior, normalmente o pessoal até tem. Ah, sim, porque também né? não precisa nem fazer o curso, é só comprar É só o ter o diploma. diploma, que ninguém vai perguntar se você é mesmo aquilo que tá lá ou não. Claro. Resultado, você fica de boa numa celinha só pra você, ninguém vai te encher o saco. Brasil, coisa Bem tá lembrado feia. aqui, né? Agora, você, cidadão comum, rouba um pote de manteiga pra ver quanto tempo de reclusão em regime fechado você não pega. Não teve esse caso, o rapaz roubou um supermercado, tava com fome, precisava de comida e tá curtindo a cana até hoje. Faz isso daí. Agora vê se o Maluf foi pra cadeia. Ficou lá um tempinho lá fazendo um spazinho e depois saiu. Bom, agora vamos falar da pedagogia do amor. Do amor. Pedagogia do amor é tudo de bom. Pedagogia do amor, leia-se Chalita, secretário da Educação em São Paulo, né? Ex-secretário. Lógico. Né? Ele pagou 1 milhão por uma biblioteca que nunca foi entregue. Olha que lindo, né? E a mulherada adora esse cara, né? Queria tirar fotografia ao lado dele. Todo mundo suspirava por ele, crau, né? Faz ataque pessoal não, pô. E ele crau na turma. Senão você... Quase uma década depois disso aí tudo, né, as autoridades ainda procuram uma maneira de recuperar o dinheiro. Aí não vai aparecer, né? Do outro lado, né, deputado no caso o Chalita, que ele é deputado, né, diz que não há suspeita sobre a sua atuação. Não, tá tudo certo. Tranquilo. O negócio foi feito em 2004, né, quando o Chalita era secretário de quem? Do Geraldo Alckmin, né? Ele chegou a ser alvo de 2 investigações paralelas, tá? Uma delas foi enviada ao MP, que começou então a apurar os prejuízos. Chalita também é investigado em 11 inquéritos desde outubro do ano passado, quando um ex-colaborador foi ao Ministério Público para acusá-lo de cobrar propina de empresas que vendiam para a Secretaria de Educação. Claro que ele fala, não, ele negou, né? Ele negou tudo. Em valores da época, a biblioteca digital que ele comprou, que nunca foi feita, custou 690 mil. Olha, gente, quase 1 milhão. Foi paga uma em cima, cash, uma em cima da outra. Depois de 3 dias do contrato assinado. Depois de 3 dias. Desde quando, né? Desde quando no governo se pega dinheiro assim tão rapidamente, né? É uma confusão danada. Demora pra caramba. Pô, cara, Olha, eu tô há 5 meses com meu salário errado, só pra constar. Então,
Pelo menos pra nós, eles, quando erram, eles não Tô há devolvem, não. 5 meses de salário errado, tá? Aí. Só pra lembrar. O cara assinou 3 dias depois, estava o dinheiro na conta. O dinheiro foi repassado a uma empresa em Miami. Elibro. Elibro. Uma transação intermediada por quem? Pela Unesco. Olha, rapaz. É outra coisa que a gente já vem falando Esse aqui é faz outro tempo. também, né? O braço da Organização das Nações Unidas para a Educação e Cultura. Você acha que lá também não tem? Não, Aham. tranquilo. Não, não tem não. Olha só, a aquisição foi feita então com base num acordo de cooperação. Então a Unesco, essa é a Elibro e o Xalita, né? Nem a secretaria não foi. Eles assinaram um acordo então com a Unesco para viabilizar esse investimento. Esse não, de né? 148 um investimento milhões de 148 milhões no programa no Escola, Escola da da Família. Família, que é um programa que tem em São Paulo, que a escola abre aos final de semana. Funciona até que bem, é legalzinho até. Sim, mas... Né? Mas por trás disso tudo. Né? E esse acordo então previa a abertura de algumas escolas estaduais no final de semana. Isso aconteceu de fato. A biblioteca, porém, não tem relação nenhuma com esse programa. Tá? Agora, olha o detalhe, né? A Unesco, que é da ONU, ela não pode ser processada no Brasil. E a Elibro também não. Fez o negócio da biblioteca também não pode, porque ela está em Miami. A coisa é muito bem articulada e não tem representantes no Brasil. Ou seja, você acha que foi mal feito? Não, foi muito bem feito. Como é que você consegue processar a Unesco? Não consegue. Como é que você consegue processar a Elibro? Não consegue. Portanto, se você não consegue processar, não há denúncia, então não tem culpado. E ele está dando risada. Xalita diz então que a biblioteca não foi para frente por culpa da sua sucessora, a Maria Lúcia Vasconcelos. Olha, ela é culpada disso. A Unesco diz que houve problemas técnicos, que foram solucionados em 2006. E também atribuiu ao fracasso o desinteresse da própria Secretaria de Educação. Continua. Agora a parte boa legal. Essa parte é boa também. Sim, continua. Essa biblioteca digital iria permitir aos professores, né, que lessem no computador do professor 40 mil obras de ficção e não ficção. Olha que legal. Em inglês. Eu ia fazer um suspense, pô. Você estragou. 40 mil obras de ficção, só que em inglês. Quer dizer, no máximo ia servir para o professor de inglês, né? 4 mil em espanhol, o professor de espanhol, e 400 livros em português. 400 livros. 400 livros é bastante? Até é, mas em relação a 40 mil não é nada. Agora, gente, vamos lembrar. É brincadeira isso. Vamos lembrar que essa biblioteca digital, ou seja, ela é virtual, ela é alimentada fisicamente, por um sistema guardado no HD e disponibilizado para aqueles que tiverem o login e a senha poder. Isso custou 690 mil reais. E não entrou em uso. Não, porque o professor nem computador tinha. E a Secretaria de Educação, ela diz que a compra realmente era desnecessária porque o governo já tinha uma biblioteca digital. Sim, mas o dinheiro foi e não voltou. Mas é que se o técnico da secretaria tem este parecer, por que o seu Xalita comprou o negócio? Baseado em quê? Se ele assinou, e provavelmente o governador deve ter assinado também. Claro. São os dois culpados. Claro, ele é cúmplice. Peraí. Para. É o seu funcionário secretário de educação que tá fazendo merda. É o seu secretário que fez a compra, então o senhor responde. O senhor governador do estado de São Paulo responde. Que coincidentemente o daquela época é o mesmo de hoje. A compra da biblioteca foi autorizada por 2 dos principais assessores de Xalita. Segundo a investigação, Paulo Barbosa, seu secretário adjunto, que hoje é prefeito de Santos. Por que será? E a Cristina Cordeiro, que é chefe do Escola da Família. Será que a prefeitura não é uma recompensa pela ajuda? Quem garante que não? Né? Quem garante que não?
E assim, o dinheiro continua, tá? Tipo, a Unesco não pode fazer nada, a Elibro não pode fazer nada, a Secretaria da Educação não pode fazer nada. O Departamento Técnico, na época, sugeriu que fosse feito mais uma apresentação do programa para que pudessem verificar melhor. O que o seu Barbosa fez? Não dá, o dinheiro já está depositado. É ridículo. Já estava isso. pago. Não tinham o que fazer. Ou você autoriza, ou autoriza. Quer dizer, na verdade não, né? Mas alguém deve ter levado grana nisso, além deles todos ali, né? Mas enfim, para você ver que a coisa não é fácil. Olha só, o Ministério Público Federal encaminhou uma recomendação à Secretaria de Estado da Educação de Santa Catarina, recomendando a fiscalização nos gastos com merenda escolar. Outro ralo aqui, né? Merenda escolar. O Ministério Público Federal encaminhou ao secretário de Educação de Santa Catarina uma recomendação sobre os recursos repassados pelo FNDE. Gente, sabe, tanta coisa que pipoca do FNDE, esse departamento, que tem alguma coisa estranha acontecendo ali. Se você seguir o cheiro, é muito falho. Você vai chegar lá. Você vai chegar lá. Tudo que acontece saiu dali. Então quem tá aliás, quem é que tava no FNDE? Não é o nosso amigo lá? Não, é FDE. Esse é o do Estado. Não, do Estado, não confunda. Não confunda. Isso. A recomendação de que monitore a execução dos contratos terceirizados, né, que virou outra febre, contrato terceirizado, que dificulta a fiscalização na aplicação dos recursos. Sim. Né, principalmente voltado à questão da merenda. E aqui no estado de São Paulo também a cozinha foi terceirizada. Recentemente tudo passou a ser terceirizado na cozinha. Aliás, eu tenho um negócio a respeito disso. Numa determinada escola, chegou-se lá, veio a pessoa, né, terceirizada lá, falou: olha, nossa planilha aqui tá. A hora que for olhar na planilha, 1.400 refeições? Aonde isso? Não, a escola... Por dia? É? Tá, depende da quantidade de alunos. Para. Tem tanto aluno que come merenda assim? Não, na minha não tem. Do tamanho da escola. Pô, na minha não tem. Outras também não tem. Não se come tudo isso não. Aí foi falando, não, aqui é no máximo 300, olha, estourando 400. Não, mas tem que ser isso aqui. Quer dizer, foi feita uma planilha para a pessoa que pronta, dizendo que seriam 1.400 e estavam querendo que fosse aceito aquela planilha como sendo 1.400, iria se gastar material de 1.400, iria se comprar material de 1.400, iria se pagar material de 1.400. Só que na verdade eram 300. Então... bicho! E agora, José? Né? E agora você vem falar pra mim que, não, um caso isolado? Não é isolado. Isolado uma conversa. Isso é máfia, isso é corrupção, né? Isso é formação de quadrilha. Esse lance de você terceirizar para facilitar a prestação de contas, da transparência, olha, até pode ser. Não é, já é feito para dificultar o processo. Concordo. Porque aí você encosta no governador e fala assim, ó, governador, isso daqui tá errado. A culpa não é minha, porque a empresa é terceirizada. Uhum. Não, terceirizar não é exatamente o problema. É o que se faz com isso. Você pode terceirizar um serviço, não há problema nenhum, desde que aquilo seja verdade, seja feito de acordo, uma planilha verdadeira e não algo para encobrir um desvio de verba. O problema é o desvio de verba, não é a terceirização em si. Bom, nós temos 10 minutos e ainda temos mais de 10 páginas de pauta aqui. Vamos continuar semana que vem? Eu vou colocar a data e o título, tá? Presta atenção no que a gente tem aqui de notícias sobre corrupção. O Ministério Público Federal denuncia ex-prefeito de Ribeira de Amparo por desvios de verba na educação. É uma prestação de contas que faltou, né,
no valor de R$22.000. Das notícias, essa é a mais pobre que tem. Né? Não, foi um esquecimento. Ele vai fazer um comunicado refazendo e tá tudo certo. Não vai acontecer nada. Não se preocupe, não. Não foi prestado conta. Ex-prefeito de Marília é denunciado pelo Ministério Público Federal por desvios de verba da merenda. Desvios de pelo menos R$1.100.000. Pouquinho, né? Pouquinho. Tá? Foi notícia de 19 de julho. Isso aconteceu entre 2005 e 2007. Muito bem. Então, prefeito de Marília, também R$1 milhão na merenda. Procuradoria-Geral de Várzea Grande aponta desvio de R$500 mil do Projovem. Programa Projovem, né? Recursos de R$1,5 milhão aplicados durante 2011 e 2012, cerca de R$500 mil foram desviados. Ou seja, R$500 mil é que eles não têm comprovação. Na verdade, acho que foi desviado é tudo. Só que tem comprovação os outros. Pois é. Né? A Comissão Legislativa aponta indícios de desvios de verba em Coari. No Amazonas, isso, né? Coari no Amazonas. O que acontece aqui, Coari? Bom, aponta desvios de verba, mas não fala, né, o quanto. Uhum. Ex-prefeito de Coroatá é condenado a devolver mais de R$1 milhão. São Luís, do Maranhão. Né? O prefeito de Coroatá, uma cidade a 260 quilômetros de São Luís. Ele foi condenado por desvio de verba federal destinada à educação. É o único processo de desvio de verba que a gente tem aqui. Os direitos políticos por 8 anos, né? Sim. R$1.223.174,12. Poxa, 12 centavos, né? Tá. O que mais que nós temos aqui? Lá embaixo. Lessa e Abílio são inocentados de acusações, juntamente com outros, de desvios de verbas provenientes de convênios firmados junto ao Ministério da Educação. Um deles já até morreu, o Abílio. Da onde que eles eram? Boa pergunta. O ex-governador Ronaldo Lessa e Luiz Abílio de Souza Neto, que é o falecido, acusados juntamente com outros de desvio de verba firmado junto ao Ministério da Educação. Os convênios tinham como finalidade a manutenção e desenvolvimento da rede pública de ensino, com melhorias escolas, e a capacitação de professores. Aqui não diz o quanto que eles estavam sendo suspeitos, né, de desvio, mas foi inocentado. Acusado de fraudar licitações, ex-prefeito Aresque de Freitas tem prisão revogada. Licitações na área da educação, né? O ex-prefeito Aresque, de que estado que é? É do Alagoas. Ele é prefeito da cidade, aqui não está dizendo, mas foi inocentado. Então pode dormir tranquilo. Esquema que forjou pesquisa de preço. Quer dizer, pesquisa que é uma de coisa preço muito, isso é muito, né? Pesquisas fácil. de preço envolvendo recursos do FNDE. Lógico. O município de União dos Palmares. Aí vem lá o processo para você fazer a licitação, etc. Você vai fazer cotação, por exemplo, no caso da aplicação desses dinheiros. Você escreve o que você quiser. 3 firmas com 3 preços diferentes. Uma já está certo, que é aquela que vai ganhar, sim, que tem um preço menor do que as outras duas, que também, de repente, é do mesmo dono da primeira, só que não com o nome dele. Parentes, amigos, mas é dele. E aquele preço que ele lançou lá, que é o mais barato da 3, é muito maior do que se você fizesse uma pesquisa com 10, 15, 20, sei lá, empresas do mesmo ramo. Aquele preço que ganhou ainda é alto, mas é o mais baixo entre as 3. Legal, tá feito, ninguém vai reclamar que tá errado. A prisão dele foi revogada, o valor de 2,6 milhões de reais utilizados para o programa de alimentação escolar e o programa Brasil Alfabetizado.
Tá? Então fica tranquilo porque a prisão dele foi revogada. Justiça proíbe prefeita de Ribeirão Preto maquiar investimentos na educação. Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Também notícias de desvio na educação. Na área de educação. Na 25%, né? Daquela da prefeitura. Olha, se for deixar, a gente fica até 11, meia-noite, 1h da manhã aqui falando sobre notícias. E assim, notícias recentes, não são notícias antigas não. Daqui é notícia dessa semana. A gente pegou as vai antigas e as novas também, né? Vai pegar o histórico, vai se aprofundar nisso. É muita coisa, é um ralo de dinheiro. Por isso que a gente pegou essas 2 horas de hoje para ver se a gente convence você que defende os 10% do PIB da educação, os royalties do petróleo e seja mais lá o que for. O problema não é dinheiro. O problema é a falta de fiscalização e a falta de compromisso e o excesso de sem vergonhice que existe com os nossos administradores. Se você falar é o secretário, é o ministro, é o chefe, é o diretor, para todo mundo. Não é só isso. Vem de cima até embaixo. O fiscal da obra, por exemplo, o cara que faz auditoria é amigo do diretor da escola, é amigo do fulano lá não sei da onde, e ele vai dar um jeitinho. Esse jeitinho tem que acabar. Temos que acabar com esse jeitinho. Tá errado, tá errado. Faz de novo. Faça certo. Vai chegar um ponto que o país não vai aguentar mais. E aí o que é que nós vamos ter? Um monte de gente na rua pedindo não violência, não violência, não violência? Ou nós vamos ter um monte de gente tacando fogo em tudo, cansado de sofrer, de ser enganado, de ter sido enganado por tanto tempo? As conclusões ficam aí para quem quiser. Nós achamos que tá mais do que na hora do basta. Alguma coisa tem que ser feito. Já passou da hora. Alguma coisa tem que ser feito. Não dá pra ficar sentado vendo, assistindo televisão, assistindo jogo, curtindo a novela. Enquanto isso, a corrupção come solta. A gente está falando de muito dinheiro. A gente está falando de quase 70 bilhões de reais por ano. É muita coisa e precisa dar um basta nisso. Não dá para deixar do jeito que tá. Não dá mesmo. Esse basta só vai acontecer no dia que a educação tiver mais qualidade. Afinal de contas, a quem interessa a educação sem qualidade? A quem interessa um povo que não tá olha que nós falamos sobre corrupção. A quem interessa então que isso aconteça? Não é difícil, a você que interessa? Não é difícil responder essa pergunta. Não é o Zé Ninguém ali da rua? Não é. Isso tem que parar. E eles não sabem a hora de parar. Não. A ganância é tanto, venha, tanto muito. Que aquilo se tornou uma rotina tão grande para eles que é normal. 5%, 10% do meu bolso, normal. Se tornou normal. Olha que coisa ridícula. Não pode deixar banalizar. Vambora? Bora. Felipe de Souza vem aí com Noites de Domingo, direto dos estúdios em São José dos Campos. Domingo que vem, se Deus quiser, estaremos de volta novamente. Já são 11h08. Curta a nossa página, programa E Agora José. Lá você fica informado a semana inteira sobre o que é publicado na educação. Exatamente. E aos domingos, das 18 às 20 horas, programa E Agora José. O vídeo vai estar disponibilizado no YouTube até a semana que vem, se Deus quiser, né? Um pouquinho de calma, que nossos processadores não aguentam, né? E nós temos o nosso canal no YouTube, Então a coisa é complicada. José. A gente tem que retalhar o vídeo, senão vamos? Não vai, né? Bora! Vem aí Felipe de Souza com Noites de Domingo. Um grande abraço, aperto de mão. Isso aí, nós estamos indo embora. Boa semana para vocês. Domingo que vem a gente tá aqui de volta. Até mais, gente. Tchau.